Olá, tudo bom? Meu nome é Adalberto, estamos em mais um capítulo do Pode Cuidar, um podcast do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás. Vem com a gente. E aí, tudo bom? Hoje a gente está com duas figuras incríveis aqui no nosso podcast, né? Aproveitando, inclusive, desse mês de maio, que é o mês da enfermagem, um mês da Semana Brasileira de Enfermagem. Não podia faltar, inclusive, a presença dessas figuras que participam da história da enfermagem do Estado, né? Eu queria agradecer a participação aqui, está com a gente a Maria Marta Bacchion, né? E a Marta Valéria também aqui com a gente. Tudo bom, gente? Oi, tudo jóia? Bom dia, Adalberto. Então, vamos começar rápido com as apresentações, que os currículos são grandes. Então, vamos começar com a Marta Valéria Calatayud, que é presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, aqui da seção Goiás. Sua participação em entidades representativas de enfermagem também incluiu sua atuação como conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do COREN nos anos de 2009 a 2014. E para completar também essa mesa, temos a Maria Marta Bacchion também aqui presente com a gente, vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem aqui da seção Goiás. Sua atuação nas entidades representativas começou ainda na época da graduação, quando atuou no Centro Acadêmico Marina de Andrade Rezende. Logo após concluir a graduação, participou como secretária-geral da diretoria regional da ABEM em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e também fez parte de diferentes gestões da ABEM em Goiás e já participou da diretoria nacional da ABEM também, frente à Câmara Técnica de Educação do COREN em Goiás, de 2014 a 2017. E aí, gente, como é que vocês estão? Conta pra mim. Adalberto, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar neste espaço de fala promovido pelo sindicato nosso, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás. E é muito importante, eu sempre falo, não adianta a gente ter um discurso e uma prática diferente. Sou filiada ao CIEG há muitos anos, tá bom? Que bom. E um espaço onde a gente possa falar da nossa Semana Brasileira de Enfermagem, falar da nossa entidade representativa, que é a ABEM, que a história da ABEM, ela se relaciona muito com a história da enfermagem. Então, é muito bom ter esse espaço de fala, de escuta, onde a gente possa mandar um abraço afetuoso, caloroso, de radiofrequência para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, enfim, toda a categoria de enfermagem que faz saúde todos os dias. Que energia gostosa. Márcia? Olá, para aqueles que nos acompanham aí nesse vídeo podcast, no podcast, enfim. Espero que a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo, seja de muito entusiasmo, uma energia positiva, que dê aí para os nossos colegas enfermeiros, técnicos, auxiliares, estudantes de enfermagem, um gás, né, para eles comemorarem junto com a gente o mês de maio, o mês da Semana Brasileira de Enfermagem, o mês da enfermagem. E Maria Márcia e Adalberto, e vale ressaltar um mês especial não só para a enfermagem, mês das mães, mês das noivas, enfim, é um mês muito especial para nós, mulheres e profissionais da enfermagem. Não, justamente, eu acho que não é à toa, inclusive, que o mês de maio é o mês das mães, o mês da enfermagem, porque a gente é composto, em sua grande maioria, por mães, né? Mães solos, né? Mães que, às vezes, são mães e tantas outras atividades, né? Mas, vamos lá, gente, vocês não chegaram aqui de ontem para hoje, né? Então, tem uma bagagem, tem toda uma história. O que trouxe vocês à ABEM? Vamos começar a falar isso aí. E conta essa trajetória, que é grande lá, a gente viu aqui nos seus currículos, inclusive, que são resumidos, tá, gente? Muito resumidos aqui, porque não daria tempo de ficar o podcast todo falando dos currículos dessas pessoas aqui. Mas como foi, assim, o primeiro contato com a ABEM com vocês? Vou começar com a Ok. Como você falou, né, Adalberto, a minha entrada, vamos dizer assim, na vida de movimento em prol daquilo que é interesse coletivo, começou na graduação, assim como você, né? Então, tem alguma coisa no nosso pensar, no nosso modo de ser, que compreende a seguinte perspectiva, né? Quando nós queremos algo que é de interesse para mais pessoas, interesse comum, a gente se junta, né, em movimentos organizativos, enfim, para tentar obter isso que é de interesse comum. Então, logo depois, aliás, né, na graduação, no 4º ano de graduação, eu desenvolvi um trabalho de pesquisa junto com outras colegas e a gente procurou um espaço para apresentar esse trabalho. E nós visualizamos o Congresso Brasileiro de Enfermagem. E fomos, então, né, nos associar à ABEM e fomos para o Congresso Brasileiro.
Quando nós vimos tudo aquilo, né, aquilo me tocou de uma maneira muito significativa. Então, eu diria assim, eu fui tocada, né, para agregar o movimento da associação naquele congresso. Quando eu percebi a grandiosidade da associação, tudo aquilo, né, que a ABEM fazia, discutia, refletia em prol da categoria. Então, me associei e, desde lá, cada vez mais próxima, né, dos movimentos, da associação, enfim. Aí você também bem falou, né? Logo depois que eu me formei, era uma preocupação que todos os enfermeiros soubessem de eventos, enfim, ou de atividades que pudessem contribuir para a sua formação técnico-científica. Então, já me lancei, falei, não, eu quero ser secretária da ABEM, seção, regional Ribeirão Preto, e a nossa atividade, acredite se quiser, né, naquela época a gente não tinha internet, computador, então o que a gente fazia? A gente compilava nas instituições os cartazes, todos os cartazes de eventos, a gente anotava no papel, digitávamos, né, na máquina, enfim, fazíamos cópia, aí a gente postava no correio para todos os associados. Levávamos na mão, assim, para todos eles, para falar, tem esse congresso, tem esse outro, tem esse evento, né, tem essa atividade. Então, esse envolvimento, né, como eu disse, parte dessa crença de que todos nós, né, precisamos ser bons enfermeiros, bons profissionais, bons técnicos auxiliares, e para isso, é um grande trabalho coletivo a fazer. Então, estamos aqui, trabalhando para isso. Nossa, tem uma frase do movimento estudantil, e desculpa, gente, eu vou trazer muitas referências do movimento, porque ainda está muito recente para mim ainda, né? Você comenta da graduação, eu saí da graduação e senti meio que um vazio, assim, depois que fui para a profissão, porque quem vem do processo do movimento sente, inclusive, essa ausência e tal, dentro do processo. Até eu me entender, inclusive, que a minha atuação política também podia acontecer dentro do processo assistencial, né? A política, ela acontece em todo lugar. Mas aí recebi o convite do CIEG e aí me reoxigenei, assim. Mas se for uma coisa interessante, a frase que eu queria dizer é o seguinte: o que nos une, né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar nos unir ao que nos une, né? Eu acho que hoje o que une, inclusive, a todos é a enfermagem, né? É o conhecimento, as práticas, as boas práticas de enfermagem, né? Como exemplos tão grandes que a gente vai trazer aí ao decorrer aí. Tá vindo segunda temporada do podcast, muito legal. Muito bem. E você, Marta, conta pra gente. Ah, meu lindo, eu trabalho há 29 anos no SUS e para o SUS. E na minha formação, a minha escola me ensinou a ser abenista. Eu acho que a escola contribui muito para essa formação política, para o entendimento do profissional com relação às suas entidades representativas. Então, né, desde estudante, me associei à ABEM para poder participar do tradicional Congresso Brasileiro de Enfermagem. E como a Maria Márcia citou, o Congresso Brasileiro de Enfermagem, quem é estudante, que nunca passou por um congresso ou por uma semana brasileira de enfermagem, precisa rever essa formação, porque contribui muito no seu fazer profissional. E no Congresso Brasileiro de Enfermagem, quando você vê a dimensão da sua profissão, que agrega tanto estudante, profissionais, pesquisadores, você vê além daquele espaço seu. Então, assim, desde então, eu compreendi que participar das entidades representativas não é só você pagar e votar. Você tem que participar da construção política, você precisa fiscalizar. Falamos das apresentações, como vocês chegaram até aqui, e a gente está no mês de maio. Conta um pouco pra gente. A gente está com um mês da Semana Brasileira de Enfermagem, que acontece há muito tempo. Há né? muito tempo. E um pouquinho dessa história pra gente. Não começou ontem a Semana Brasileira de Enfermagem. E aí, como é que a gente pode traduzir para essas pessoas que estão ouvindo e assistindo hoje, como iniciou essa história, tem uma história a ser contada e como ela é contada? Você gostaria de contar? A gente conta junto, né? Eu acho que todo mundo precisa contar junto. Bom, quando a gente fala, né, da Semana Brasileira de Enfermagem, como você bem destacou, isso de fato começou há muito tempo atrás. Enquanto evento instituído, começou 84 anos atrás. É uma história realmente muito longa, né? De muito sucesso. Só que a gente também precisa dar crédito às suas origens, né? Então, na Escola de Enfermagem Ana Nery,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se comemorava, né? Tinha lá a Semana da Enfermeira. Então, se comemorava no período ali de 12 de maio, 12 a 20 de maio, por meio de várias atividades. Era um evento, enfim, que a escola realizava, por meio da sua liderança, né? A diretora Laís Neto dos Reis. Esse evento ele foi ganhando importância, outras escolas começaram a realizar este evento. Esse evento ganhou outros estados, né? Saiu do Rio de Janeiro, ganhou outros estados. Ao mesmo tempo, naquele mesmo período, as seções da Associação Brasileira de Enfermagem estavam se formando em diferentes estados. Então, as seções também começaram a encampar, né, essa atividade comemorativa. E aí a Associação Brasileira de Enfermagem já começou a entender que a gente precisaria, né, fazer alguma coisa unificada, no sentido de trazer uma discussão, uma reflexão que fosse em torno de um eixo comum para todos os estados. Ao mesmo tempo, né, no campo político, a enfermagem tem assim algumas influências, né, por diversos meios, enfim, todos legítimos. E aí se conseguiu um ato por meio de um decreto do presidente, então, Juscelino Kubitschek, em 1960, que declarou, então, né, a Semana de Enfermagem como um evento, um momento que deveria ser, então, de comemoração e homenagens no mês de maio, do 12 ao 20. E aí, então, nós tínhamos vários elementos, né, vamos dizer assim, na origem. Então, havia a instituição da Semana de Enfermagem, os eventos já comemorativos, e aí, então, a proposição para que a semana se tornasse Semana Brasileira de Enfermagem, organizada, então, liderada pela Associação Brasileira. Eu não sei se todo mundo sabe, né, como é que os temas são escolhidos, né, da Semana Brasileira. Usualmente, nós temos no Brasil a Semana de Ciência, né, promovida pela SBPC. A Semana de Ciência, ela tem um tema. Esse tema ele é absorvido, vamos dizer assim, né, pela ABEM no Congresso Brasileiro de Enfermagem e também uma sua derivação na Semana Brasileira de Enfermagem, que está, então, na sua 84ª edição. Vamos completar, Marta? E a SBPC precisa voltar para Goiânia, né? Nossa Senhora, precisa muito. A SBPC o congresso da SBPC em Goiânia foi fantástico. Tenho ótimas memórias. E a ABEM está lá, você sabe, né? A ABEM tem um evento também. Participa do evento da SBPC. Maria Márcia, se eu estiver errada, você me corrige. Eu penso que a enfermagem é a única profissão da saúde que tem um decreto-lei que institui uma semana para a enfermagem, onde os profissionais e estudantes podem se reunir, debater, refletir, organizar e planejar como desenvolver a sua ação para assistência às pessoas. Então, assim, a gente precisa dar cor e sabor nesta lei. Aqui no Brasil, a gente tem a mania de dizer que tem lei que pega e lei que não pega. Essa da enfermagem precisa ser fortalecida, precisa dar visibilidade, e não tem que ser só a Semana Brasileira da Enfermagem, dá bem. Todas as instituições, escolas formadores, podem promover este espaço de fala, de escuta, de debate e reflexão entre seus pares. Que ótimo. Vamos lá. Aproveitar também no momento, acho que algumas perguntas seguintes. Quem pode participar da semana? Amigo, a Semana Brasileira é democrática, né, Maria Márcia? Estudantes de todos os níveis, profissionais de enfermagem, enfim, é um espaço aberto de construção mesmo e divulgação do fazer científico, dos trabalhos que estão aí. Hoje, agora traz um tema bem relevante, que é o tema central, que é a valorização do trabalho em enfermagem com desenvolvimento sustentável e bem viver. Um tema bem amplo que traz para a gente e muitas provocações. Então, a gente já está falando de semana, falamos sobre o processo da história dessa, contextualizamos no Estado. E a gente tem algum spoiler, alguma novidadezinha? Como é que está se preparando? Quais foram as dificuldades da construção da semana? Como ela está sendo construída esse ano? O que vem de bom? O que as pessoas podem esperar aí dessa semana e desse ano?
Vamos pensar um pouquinho no tema. Vamos. Vou fazer aqui uma introdução e a Marta complementa. Isso. Pode ser? Pode, ótimo. Então, vamos lá, né? Quando a gente falou do tema, né? Como é que o tema é escolhido, enfim, então a gente sabe da origem a princípio, mas é preciso também esclarecer que a Associação Brasileira de Enfermagem tem um espaço chamado Assembleia Geral de Delegados, né? E nessa Assembleia Nacional de Delegados, Geral de Delegados também, se discute o eixo, então, como de fato ele vai se chamar, quais eixos ele vai ser desenvolvido. Então, só para dizer que um grande número de pessoas participa desse processo de discussão. E aí o tema, então, que a Marta aqui já anunciou, né, valorização do profissional, do trabalho, desenvolvimento sustentável e bem viver, eu queria primeiro dizer assim, essas 3 coisas são inseparáveis. Você pode discutir cada uma delas, mas não é possível que elas existam uma sem a outra. Né? Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, né, nós temos aí várias dimensões, várias direções de que desenvolvimento é esse que nós estamos falando. Então, desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, social, econômico. Para isso, você precisa que as nações sejam desenvolvidas economicamente, cientificamente, que haja igualdade nas relações de gênero, que haja educação de qualidade para todos, que haja saúde e bem-estar, né, para a população e preservação dos recursos naturais. Como você faz isso? Como você faz isso garantindo uma vida cidadã, uma vida sem desigualdades ou com menos, né, desigualdades, uma vida em que se respeite as pluralidades. Então, nós estamos falando de bem viver, né? Desenvolvimento sustentável só é possível se você tiver também o bem viver. E onde é que a enfermagem entra, né, nisso tudo? Onde é que a enfermagem entra? Por que nós estamos falando de valorização, né, do trabalho e enfermagem? Então, nós só vamos conseguir contribuir com o desenvolvimento sustentável, aliás, já temos contribuído bastante, né? Então, destaco aqui, por exemplo, o que a enfermagem tem feito com muito sucesso para diminuir a mortalidade infantil, para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, para diminuir a mortalidade materna. Então, ou seja, nós trabalhamos muito, né, em prol desses objetivos do desenvolvimento sustentável e bem viver, né, que só faz sentido para a gente se for com o bem viver. Mas só podemos fazer isso de modo pleno se nós tivermos nosso trabalho valorizado. Ou seja, né, então, o que é a valorização? Esse dia eu estava pensando assim, né, como é que eu sei que um trabalho é valorizado? Né? Como é que eu sei se aquela profissão tem valor? Então, normalmente, isso passa, né, pela questão de remuneração. Então, as profissões mais valorizadas, elas têm uma remuneração melhor, vamos chamar assim, né, que assegura vida digna, vida de qualidade. Uma profissão é valorizada quando ela é respeitada. Então, quando nas relações nós tratamos bem, né, essas pessoas, quando nós compreendemos que elas precisam de condições dignas de trabalho, porque não adianta só você receber uma remuneração muito boa se a sua condição de trabalho for altamente estressante, insegura, né, perigosa. Então, assim, são coisas que precisam andar juntas. Então, boas condições de trabalho, educação permanente no seu trabalho, todo mundo tem que aprender continuamente, não é assim? Né? O que eu aprendi hoje na graduação me serve para começar. Mas, para continuar, eu preciso, né, efetivamente continuar estudando. E como é que a gente faz isso se a minha condição de trabalho não me permite aprender no meu trabalho? Não estou falando de você trabalhar, por exemplo, de 8 às 14 e depois fazer o curso de especialização. Estou dizendo de você aprender permanentemente no seu processo de trabalho. Então, enfim, valorização do trabalho para que a gente possa contribuir mais ainda para o desenvolvimento sustentável com bem viver. Esse é um spoiler, assim, aqui instantâneo, né, gente? Nos 3 minutos, assim, que a gente tentou trazer esse tema de modo, assim, mais palatável, né? E a Marta tem o seu aprofundamento, com certeza. E aí, só para a gente dar uma visibilidade, que só conquistar o piso salarial
não é sinônimo de valorização. Nós temos ainda muitas lutas históricas para ser vencidas ainda. E a Maria Márcia descreveu muito bem a questão das condições de trabalho, estrutura física adequada, enfim, enfermagem. Não abandone as lutas. Venha aqui com a gente, vamos somar a luta, porque nós queremos, sim, uma profissão valorizada, uma profissão que nos possa favorecer este bem viver. Né? E o desenvolvimento sustentável, porque aquilo que eu tenho hoje, eu preciso garantir que outras gerações também vão poder ter acesso, seja um planeta mais saudável, ar puro, água potável, enfim. É papel nosso também contribuir com esse desenvolvimento sustentável, vislumbrando o futuro, né? Que eles precisam usufruir disso. Justo. Também. E vocês falaram de futuro, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria muito fazer para vocês. Na opinião de vocês, claro, eu tenho uma opinião formada, mas na opinião de vocês, de que forma a Semana Brasileira afeta diretamente o processo profissional do enfermeiro? Porque eu acho que às vezes até uma dificuldade para o próprio profissional de enfermagem entender, né, de que até isso é uma visão até pessoal. Muitas das vezes, por exemplo, o profissional lá da assistência, ele não entende, inclusive, como a Semana Brasileira de Enfermagem agrega ao serviço dele, às vezes assistencial, intra-hospitalar, de gestão. Ele enxerga ou tenta enxergar muitas vezes a Semana Brasileira de Enfermagem como um processo de construção científico acadêmico, né? E é uma das coisas, inclusive, que a gente na época sempre batia, né? Falando assim, a necessidade que a gente tem de trazer cada vez mais profissionais para dentro da Semana Brasileira, para eles entenderem o quanto isso agrega ao serviço, né? Se a gente está falando de grandes trocas de experiências entre pessoas que estudaram a partir do processo assistencial, né, para tirar ali das suas bases de estudos, automaticamente está interferindo diretamente ou interagindo diretamente com o processo assistencial. E na opinião de vocês, como é que a gente consegue, aonde a gente atinge, como a gente afeta diretamente essa profissão tão gigante que é a enfermagem, seus eixos? Eu tenho opinião. A Marta tem uma também. Então, nós vamos aqui compartilhar, como diz, né? Por enquanto, como pessoa física, né? Porque isso não foi debatido, assim, para a gente trazer aqui como um discurso coletivo, né, Marta? Eu queria retomar, né, aquilo que eu disse antes, como que o Congresso Brasileiro de Enfermagem me impactou, né? Então, se a gente pensar que a nossa profissão, ela só se consolida com desenvolvimento técnico, científico, político e cultural. Né? Cultural no sentido da gente compreender a história, as nossas referências, o que determina, né, determinadas evoluções num sentido ou no outro, né, da profissão. O desenvolvimento técnico-científico, a gente tem na Semana Brasileira de Enfermagem, como isso que a gente acabou de falar agora, né? Quando nós trazemos temas como esse, olha, bem viver. Isso é um paradigma, isso é um referencial. Então, vamos entender que sociedade é essa que nós estamos falando, que precisa, né, se desenvolver respeitando o bem viver. Então, isso, ao mesmo tempo, me ajuda a entender melhor referenciais científicos e, ao mesmo tempo, refletir sobre eles. Então, será que na minha profissão como professora, será que na minha profissão como enfermeira, eu estou, de fato, respeitando pluralidades? Eu estou fortalecendo a cidadania das pessoas? Como eu faço para melhorar isso? Né? Então, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos científica e tecnicamente, precisamos nos desenvolver no campo da reflexão, da crítica e da crítica profunda, né? Da crítica e da reflexão filosófica também, né? Dimensões do humano, né? Senão, a gente acaba sendo um profissional tecnicista, né? Estou preocupado só com a parte técnica e científica e uma profissão não se consolida só com isso. Também, mas não só com isso. Então, a gente espera que o profissional e o estudante que participe, né, da Semana Brasileira de Enfermagem possa encontrar lá um espaço em que algo seja profundamente significativo para ele. Sabe, aquele momento assim que impacta, ele pensa, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Luz, né? Uau, nunca tinha, né, me tocado disso. Então, que ele se torne, né, um ser humano mais crítico, mais reflexivo e compreenda que todos nós temos responsabilidades em conseguir aquilo que a gente deseja, né, para a nossa profissão, que tem como meta maior contribuir para a saúde da população. Então, é muito importante que a gente entenda que a ABEM, o próprio sindicato, né, enfim,
Nós não estamos fazendo uma defesa de classe, da categoria, de nós para nós mesmos. A gente quer ser melhor, a gente quer ser mais forte para cuidar melhor das pessoas, para promover avanço na saúde da população, para promover desenvolvimento do nosso país e assim por diante. Então, a luta não é para nós. Se nós formos mais fortes, podemos fazer melhor, o que já fazemos de modo muito significativo. Marta. E a mudança que a gente quer ver no mundo começa por nós, né? Nossa, que então, frase. em qualquer espaço que eu estiver, eu sou formadora de opinião, eu educo pelo exemplo. Então, assim, trabalhando na assistência, com colegas, com estudantes, a gente precisa criar espaço para poder estar orientando, para poder estar compartilhando experiência e contribuindo para um fortalecimento da profissão. E, de forma coletiva, participando de Congresso Brasileiro de Enfermagem, participando da Associação Brasileira de Enfermagem, participando do sindicato, participando dos movimentos em defesa da nossa profissão, daquilo que a gente defende, porque a bandeira nossa, ela não é só da profissão. A gente defende a saúde, a gente defende o SUS, a gente defende a democracia. Nós temos lado. E o lado nosso da ABEM, enquanto profissional, é esse, sabe? Você defender essas coisas para a melhoria da saúde da população. A Marta usou um exemplo interessante quanto a essa coisa do que toca, né? A gente tem NAS, né, como escala de NAS, Perspective Score, né, que estava muito recente e tal, e foi num congresso da ABEM, inclusive, que eu vi um trabalho apresentado por uma aluna, inclusive, não me recordo o nome de agora, depois darei os créditos, mas que ela utilizou, inclusive, o trabalho muito, muito bonito, inclusive, muito, muito, muito interessante, inclusive, sobre a aplicação da escala de NAS, e quando eu voltei para o processo assistencial, eu vi que NAS também era aplicado no meu hospital, e eu passei a enxergar a NAS, né, com outro olhar. Olha Né? só que legal. O processo de preenchimento deixou de ser feito de uma forma mais automática, passou a ser visto de outros olhos e passou a me ajudar, inclusive, a entender, inclusive, quanto à complexidade do paciente, da forma como ela tinha exposto no trabalho dela. Cara, aquilo, para mim, foi um diferencial, um divisor de águas muito grande, assim, né? E a gente passou a reproduzir essa importância, né? A gente recebe alguns alunos, eu recebo alguns alunos no meu meio de trabalho, né, como preceptor. E eu sempre coloco assim, você conhece NAS? Ela, não, falei, tem que conhecer. Joia. É a escala nossa, tal. Que bacana. Então, esse tipo de experiência que eu acho super interessante, que às vezes o compartilhamento de ideias, o compartilhamento de informações são aquela coisa de acender lâmpadas mesmo, né? Sim. Você acende uma lâmpada e a anestesia, uma mente uma vez aberta, nunca mais se apaga, jamais se desfaz, né? Verdade. Uma ideia uma vez... Jamais torna o tamanho original, né? Uma vez ela sempre se expande, né? A expansão era incrível. Então, essa expansão aconteceu e ela passa a ser utilizada. Então, são ótimos exemplos que a gente tem hoje. E Adalberto, deixa eu comentar um negócio. Vontade. Agora empolguei. É que é o seguinte, você lembrou muito bem, e a gente precisa também dizer aqui, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim, que em toda a Semana Brasileira de Enfermagem, nós temos um espaço para apresentação de trabalhos, né? E esse ano, a gente tem algumas coisas que são inovações, vamos chamar assim. Nós estamos abertos a receber relatos de experiência. Nossa. Né? Então, assim, a gente sabe que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o estudante, enfim, nem sempre tem uma formação para fazer ainda uma pesquisa científica, mas ele tem experiências exitosas muito legais, que ele pode trazer, né? Então, a gente, claro, precisa organizar esse relato de acordo, né? Claro. Para que ele seja, de fato, algo que contribua para a produção do conhecimento. Então, estaremos, né, aceitando ou analisando relatos de experiência, notas prévias, né? O que são notas prévias? Você está fazendo uma pesquisa, está no meio da coleta de dados. Então, você vem contar a pesquisa que você está desenvolvendo. Legal. Né? Então, uma pessoa pode aprender também, ou ela pode, inclusive, dar um palpite na pesquisa que você está desenvolvendo e você sai de lá, como autor, com uma ideia assim, nossa, eu não tinha pensado nessa direção. Então, relato de experiência, notas prévias, óbvio, né? Pesquisas científicas, enfim,
revisões de literatura, revisões sistemáticas, revisões integrativas. Então, a gente já faz um alerta, assim, um diferencial, né? As revisões que a gente faz na graduação, às vezes, né? Você faz uma busca, não usa muita sistemática para fazer isto, pega lá meia dúzia de livros, 4 artigos. Isso não é revisão integrativa, isso não é revisão sistemática. Tem um método, né, para se fazer isso, enfim, mas só destacando, então, que a Semana Brasileira é um espaço de apresentação de trabalhos, experiências exitosas. E eu conheço algumas pessoas que levaram os trabalhos, né, para a Semana Brasileira de Enfermagem. Muitas não me conhecem, né? Então, às vezes, você transita pela rua, pelos espaços, e você vê as pessoas, assim, comentando, e eu fico escutando, eu falo, nossa, que legal. Então, uma vez, eu vi 2 estudantes de enfermagem juntas ali conversando, e elas, assim, muito contentes, né, pulando ali de alegria. Ai, meu trabalho foi aceito na Semana Brasileira. Ai, né, meu primeiro trabalho, vou apresentar meu primeiro trabalho. Então, acho que isso é um espaço, assim, que a gente precisa entender o quanto que ele é importante para o profissional, para o futuro profissional, né? Para ele poder compreender que tudo aquilo que você pode fazer para a produção do conhecimento merece ser divulgado. Bom, merece, né? Porque a gente precisa de avançar, enfim. E é uma possibilidade também do profissional entender que fazer pesquisa tem tudo a ver com o seu exercício profissional. Exato. Né? Fazer pesquisa não é para o pesquisador, não é para o professor, é para o enfermeiro, para o técnico auxiliar que tem desejo, né, de conseguir responder alguma coisa utilizando o método científico. E a última coisa da Semana Brasileira que eu também quero destacar é que nós vamos fazer uma enquete. Posso contar, Marta? Pode. Ai, meu Deus, posso Ih, contar? spoiler. Né, nós vamos fazer uma enquete, uma votação entre os enfermeiros, enfim, a comunidade de enfermagem, estudantes também, para que eles indiquem um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um estudante de enfermagem que eles acreditam que seja uma pessoa que contribua significativamente para a valorização da profissão, para que a gente faça uma homenagem na Semana Brasileira de Enfermagem. Então, atenção, pessoal, se vocês receberem o formulário do Google Forms, da Associação Brasileira de Enfermagem, pedindo para você votar, responda, pense bem, escolha, né, pessoas que de fato você acha que são referências. E é uma coisa importante, você precisa defender essa candidatura aí que você está propondo. Então, precisa colocar justificativa, tá bom? Então, nós vamos coletar as respostas, vamos ver tanto a quantidade, né, de votos que uma pessoa recebeu, mas também a justificativa de por que ela contribui, de fato, para a valorização profissional. Então, se receberem a nossa consulta, respondam. Não, tranquilo. Legal, você viu, Adalberto? O time na ABEM que nós temos, eu acho de assim, pessoas assim que somam. Eu sou da assistência, Maria Márcia da academia, enfim, é uma troca de saberes e experiências que faz dar cor e sabor na nossa associação brasileira. Eu acho que isso é um diferencial muito grande, assim, sabe? Eu acho que o que mais gente falta... eu acho que falta não, acho que a gente falta não porque tem gente dessa forma, a gente precisa juntar essas pessoas, né? Então, e as pessoas entenderem, inclusive, a sua importância no seu processo de construção, né? Eu sempre costumo dizer isso para os meninos, né? Ah, mas eu nunca fiz pesquisa e tal. Eu falei, mas gente, mas você está inerente a isso, você faz parte do processo, querendo ou não, você é o processo. Né? E as pessoas, elas têm que a enfermagem, ela tem que se reconhecer, inclusive, como participante do processo, né? No processo do cuidado, né? Que esse é nosso, né? E com todo respeito aos demais profissionais da multidisciplinaridade, mas o cuidar no seu processo mais palpável possível, ele passa totalmente pela gente, né? Eu costumo dizer que a enfermagem, onde realmente a enfermagem funciona é onde ninguém sabe de nada e todo mundo pergunta para o enfermeiro, né? Pergunta para o enfermeiro. Pergunta para o enfermeiro. O dieta zero, pergunta para o enfermeiro. Tá confuso? Pergunta lá para o enfermeiro. Essa medicação já foi feita? Pergunta para o enfermeiro.
Ou pergunta para a equipe de enfermagem como um todo, né? Claro, a gente não pode deixar de lado os técnicos auxiliares que contribuem assim imensamente para o processo do cuidado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a Semana Brasileira de Enfermagem vem para tentar refletir sobre isso e trazer isso à tona, né? A importância do nosso serviço, a importância da nossa profissão, o quanto ela atua e o quanto ela ajuda na composição de todos esses temas que já foram discutidos pela Márcia. E a gente está falando, inclusive, sobre a graduação e falando muito sobre a graduação. E como a gente está hoje com as semanas brasileiras dentro das universidades? Como é que está essa participação das instituições? Eu acho que todo mundo conhece dos últimos capítulos. É uma das críticas, inclusive, que eu até trago sempre, inclusive, para as instituições, da necessidade que a gente tem de trazer as entidades representativas da categoria para dentro da universidade, né? Para que o estudante, inclusive, saia da graduação sabendo, inclusive, como, quando e por que cada instituição existe, né? E eu acho que as Semanas Brasileiras de Enfermagem servem muito para isso, para a gente tentar introduzir esse estudante, né, a esse conhecimento, a saber, inclusive, o que procurar em cada entidade, o que cada uma das entidades fazem, para deixar de fazer, inclusive, a confusão gigante que é feita, inclusive, quanto ao sindicato, o conselho e a associação, né? Saber, inclusive, o papel fundamental que cada uma tem no processo, né? E como é que vocês estão vendo essa reflexão hoje? Se cresceu bastante, eu trago, inclusive, uma reflexão na época de graduação, a gente tinha que todas as universidades faziam muito as suas Semanas Brasileiras de Enfermagem, né? Mas cada uma fazia de uma forma separada, de uma forma isolada, né? Dificilmente a gente conseguia que elas dialogassem o mesmo tema, né? Para que a gente tentar, inclusive, trabalhar uma temática um pouco mais ampla. Como é que está essa discussão hoje das Semanas de Enfermagem dentro das universidades e como é que está a participação da ABEM dentro dessas instituições, pensando, inclusive, que esse estudante, daqui a algum tempo, vai se tornar um profissional, né? E um sério candidato a continuar a ser abenista, né? Adalberto, a gente compreende que a missão da ABEM vai muito além de Semana Brasileira de Enfermagem. Temos a plena consciência que é a obrigação nossa contribuir na formação desses estudantes, seja de nível médio, seja de nível superior. Porém, só esclarecendo, a diretoria que compõe a Associação Brasileira, que leva a Associação Brasileira de Enfermagem, para nós é uma missão, é um trabalho voluntário. Então, para quem não sabe, a gente é como qualquer outro trabalhador, temos 2 empregos, a maioria, tem família, tem tudo. O comitê estudantil também, tá? Eu fui comitê estudantil lindo, que ajuda muito e fortalece. E na associação, esse trabalho que a gente exerce, a gente tem a preocupação, sim, de ir para as escolas. E estamos nesse período de resgate, de visitar as escolas, de oferecer a ABEM para estar comunicando, trocando informações com os alunos, trazendo esses alunos também para a ABEM. Enfim, não é um trabalho fácil, não é remunerado, que fique bem claro, a gente não recebe nenhum centavo por isso, mas a gente entende, por ser uma ABEM, um patrimônio ético, histórico da profissão, a gente defende e precisa da ABEM existir para a gente. Pelo contrário, né, mãe? A gente gasta, tá, gente, para esse lugar. Então, mas para isso a gente precisa avançar no diálogo com as escolas de todos os níveis e fazer esse trabalho de formiguinha, que é disseminar informação. Deixa eu dar uma pincelada aqui. Então, queria comentar alguns aspectos, viu, Adalberto, dentro da sua pergunta. Então, em relação à presença da Associação Brasileira, né, nas escolas, seja de nível superior, nível técnico, enfim, primeiro nós consideramos convites. Então, a escola pode convidar, né, a Associação Brasileira de Enfermagem, enfim, se nós tivermos condições, né, disponibilidade de agenda, porque às vezes a escola faz o convite num dia X, e naquele dia X, naquele horário Y, né? Nós não temos uma pessoa dos 7 membros da diretoria para se deslocar
e ir para lá. Eu brinco com a Marta, né, que nós estamos num regime presidencialista, então, assim, todo mundo quer ver o presidente, né? Ninguém quer ver o secretário-geral, o tesoureiro, o diretor financeiro. E aí a Marta fica realmente com uma agenda mais sobrecarregada. Eu quero destacar que a Marta, pessoalmente, juntamente com os estudantes do COEST, tem visitado muitas escolas. Então, tem dia que eu fico olhando assim e falo, gente, cadê Marta? Marta está à noite naquela faculdade, né? X, lá fazendo a apresentação da BEM. Falei, céus, né? Eu já trabalhei aqui o dia inteiro. Ela também, estou super cansada, mas ela está lá, cheia de energia, né? Com os estudantes, visitando as escolas. Então, ela tem feito isso bastante. Vamos dizer assim, proativamente. A gente tem buscado espaço junto com os estudantes, vamos lá e conversamos. Mas as escolas podem nos convidar também. Há escolas que já têm uma parceria e uma visão, né, da importância da atividade associativa, enfim, do profissional, e elas, historicamente, sempre convidam a Associação Brasileira de Enfermagem. Não são todas ainda, né? E elas precisam encontrar espaços que façam sentido, porque não adianta também você chamar para um dia, assim, o que é hoje? Nada, chamei os alunos, chamei a BEM para se apresentar. Então, tem algumas faculdades ou algumas instituições, né, de ensino técnico que têm algumas disciplinas, como, por exemplo, ética e legislação do exercício, enfim, tem lá alguma disciplina que faz sentido uma aula em que se chamam as 3 categorias, né, Marta? As 3 A gente já entidades. tem feito essa participação historicamente em muitas escolas aqui do estado de Goiás, enfim. E aí um destaque, claro que se uma escola, por exemplo, vamos aqui pensar uma cidade, a Creúna convida, né? Percebe que, assim, o deslocamento, então eu preciso de uma tarde inteira, às vezes preciso dormir naquele lugar para poder voltar. Então, sendo um trabalho voluntário, isso precisaria de uma ajuda de custo. Porque, senão, como você falou, né, os diretores, eles pagam para participar da diretoria da Associação Brasileira de Enfermagem. Mas, enfim, então, só dizendo que a gente pode ir para outras cidades também, desde que algumas condições, né, sejam possíveis de serem obtidas, enfim. E no campo da Associação Brasileira de Enfermagem, há uma linha de frente de trabalho para garantir ou para se conseguir, né, ensino de qualidade de modo sustentável dentro da profissão. Então, eu quero aqui deixar, né, registrada a informação de que a enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem, aliás, trabalhou e vem trabalhando historicamente, incansavelmente, na construção das diretrizes curriculares, né, da profissão de enfermagem. Fez assim uma discussão em nível nacional, né, com as faculdades, enfim, para que isto fosse um processo coletivo. A BEM, há mais de 50 anos, entendeu a necessidade de discutir nacionalmente o ensino de enfermagem, e ela tem um evento, que é o Senadem, que é o Seminário Nacional de Diretrizes para Ensino de Enfermagem. Então, nós temos uma atuação enorme, e eu preciso também dar um depoimento, né, que quando eu fui diretora nacional de publicação e comunicação social da BEM Nacional, eu pude perceber o gigantismo desta entidade, o gigantismo da sua obra. Então, quando nós falamos assim, olha, há mais de 50 anos, a BEM suscita uma discussão nacional, né, unida sobre o ensino de enfermagem no Senadem. Há uns 20 anos, a BEM propicia uma discussão nos Senados, no Seminário Nacional de Atenção Básica, para discutir a atenção básica em nível nacional. Há mais de 70 anos, a enfermagem discute nacionalmente a pesquisa em enfermagem, né, por meio do SEMP. Há mais de 20 anos, né, se discute um determinado eixo da prática profissional, que é o processo de enfermagem em suas etapas, no Sinadem, né, no Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem. Ou seja, como que a gente consegue fazer grandes discussões em torno de grandes temas, né, nos congressos nacionais, que a BEM faz. Você vê, o Congresso Brasileiro de Enfermagem, há mais de 80 anos. Uma história, né? Tentando fazer essa discussão, tentando levantar a categoria, né, para uma reflexão mais ampliada. Então, para fechar a fala, quando a gente fala de ensino, né, não é só a participação do estudante na semana, não é só o estudante entender o que é BEM.
A gente discute esse ensino, discute as diretrizes. Nessa Semana Brasileira agora, na 84ª, nós nos preocupamos também com a formação, com a capacitação de professores, para que eles possam ter alguma ferramenta, né, com um potencial de ensino de qualidade. Então, nós teremos uma oficina com a professora Natália Aredes, da Faculdade de Enfermagem, sobre o uso da simulação como estratégia de ensino e de educação permanente. Então, veja lá, estamos preocupados com a educação permanente do profissional. Para tentar se adaptar, inclusive, a esse novo público também, né? Com certeza. Um público inerente, inclusive, à tecnologia, né? Eu fico comentando, inclusive, que hoje, para o professor, se já era difícil antigamente, hoje ele disputar a atenção, né? Eu fico brincando assim, além de disputar atenção com todos os transtornos, com TDAH, com hiperatividade e tal, ele tem que disputar atenção, inclusive, com a tecnologia que está inserida dentro do ambiente universitário. Com certeza. Né? E do ensino técnico, né? E eu sempre comentava justamente isso, e trago até um exemplo. Quando você usa essa tecnologia a favor do processo, né? De você está com o celular aí? Então faz uma pesquisa aí para mim, então. Com certeza. Né? Então, e são essas novas ferramentas e esse aprimoramento, inclusive, da forma de ensinar, que eu acho que é fundamental e importante. Vocês vêm trazendo fantástico quero participar, inclusive, dessa temática. Eu acho que isso se aplica diretamente também no processo de preceptoria. E só uma coisa para complementar aqui. Uma ABEM que existe há 96 anos para a categoria, com muita ética, sem se envolver em escândalos e corrupção. Merece ter muitos profissionais participando ativamente dessa associação. Tá. Estamos caminhando para finalizar aqui para a gente, mas eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta geral que eu vou fazer para a ABEM. Normalmente aqui no nosso quadro a gente costuma dizer o seguinte para os nossos convidados. Tipo Maria Gabriela aqui, tá? Com todo respeito. De você por você, né? Mas já que a gente está falando, inclusive, representando a ABEM, o que é a ABEM pela ABEM? Se a gente fosse a ABEM, fosse uma pessoa, quem a ABEM seria? Eu não diria um nome, né? Parabéns, mas assim, como seria essa pessoa? Exatamente. Então, vou chamar de entidade de organização, né? Então, é uma organização, uma entidade que é gigante, né? Como eu falei, é solidária, é responsável, é plural, é democrática, é participativa, se envolve, né? Se importa, como a gente falou, né? Tem diversos eixos de atividade, ação, preocupando-se, né, desde a formação do aluno de graduação, do ensino médio, da pós-graduação, da atuação do profissional na pesquisa, na atenção básica, na instituição hospitalar. Então, uma instituição gigante, eu diria um patrimônio, é o que define melhor, né? É um patrimônio da enfermagem brasileira. Um patrimônio ético, que transforma a nossa prática profissional e que dá visibilidade e valorização para a nossa profissão. Eu diria isso, tá bem? Tá. Então, para a segunda pergunta, vamos lá. Eu acho que a gente também tem que valorizar bastante o espaço. Primeiro, agradecer imensamente a participação de vocês aqui, enriquecer bastante esse podcast nosso, né? Sinta-se à vontade para utilizar desse espaço sempre. Né? Eu acho que a parceria de CIEG e ABEM é uma parceria de longa data, né? De grandes histórias, né? Compartilhamos até diretores. Né? Trago também um abraço fraterno, inclusive, da nossa presidenta Roberta, né? Que também já foi vice-presidente da ABEM em algumas gestões. Né? E aí a pergunta fica, vamos começar com Marta por Marta. Quem é a Marta? Marchinha, eu vou te contar, é uma pessoa assim que defende muito a profissão, que trabalha muito, que faz tudo com muito amor, mas que também reserva um capítulo da vida para poder ser feliz. Adoro passear. Ser profissional de enfermagem não é só trabalhar e pagar a conta, meu povo. É também reservar um capítulo para ser feliz, cuidar do espírito, cuidar do social, cuidar do amoroso e cuidar da família. Assim a gente consegue prestar uma assistência humanizada e de qualidade, quando a gente cuida da gente mesmo.
Não cheguei nesse capítulo ainda não. Tô só no capítulo do trabalho ainda. Brincadeira. Maria Márcia. Quem é a Maria Márcia por Maria Márcia? Bom, eu diria que essa pergunta ela tem muitas respostas, né? Se você me perguntar isso amanhã, talvez eu te diga outra coisa. Para o momento, eu diria, a Maria Márcia é um ser humano mulher de todas as idades, né? Eu tenho em mim a criança, a adolescente, a mulher, um pouco da pessoa de terceira idade, né? Que eu estou me aproximando, enfim, para ser. Uma de 5 irmãs, filha de Yolanda e José, com quem eu aprendi a coragem para o trabalho, o me importar com os outros e o amor aos estudos. Então, diria agora, né, para esse momento, basicamente, essa sou eu. Então é isso, Essa gente. é minha vice-presidente, viu? Grande, né? Gente, que Grande. felicidade imensa estar recebendo vocês aqui. Que conversa gostosa que a gente teve hoje, muito esclarecedora. Né? Eu acho que de todo novo podcast eu saio um pouco mais enriquecido, né, de informação, de conteúdo, e hoje não foi diferente. A gente teve uma conversa gostosa dessa entidade tão importante para a gente, tão importante para mim, e que deve ser importante para todos os profissionais que estão assistindo, né? E a gente convida todo mundo para estar nessa Semana Brasileira de Enfermagem, não só na Semana Brasileira de Enfermagem construída pela ABEM, mas em cada Semana Enfermeira Brasileira aí que está acontecendo nas instituições, participar, debater, discutir. A gente costuma dizer no movimento também que a gente debate, discute, constrói e transforma, né? Se a gente não conseguir fazer as etapas, a transformação ela não acontece antes do processo de discussão, antes do debate, antes do refazer, né? Então, vamos debater, construir, refazer e transformar essa enfermagem linda que a gente tem pela frente. Muito obrigado. É isso aí, Adalberto. E Obrigada, feliz querida. mês de maio para todos nós. Claro, vem no podcast do Pode Cuidar, a gente não sai de uma banana, né? Além de todo o conhecimento, enriquecimento, a gente tem um brindezinho. Obrigada, A querida. gente queria entregar para vocês. Essa aqui é um kit dos nossos associados do ano, é um mimozinho pra gente. Tem uma garrafinha para vocês se hidratarem, beber muita água. Além disso, uma agenda, um dispenserzinho de gel, né? E é uma para cada um, para vocês não brigarem, tá? É uma para cada um. A gente não briga Tá? jamais. E para a Semana Brasileira de Enfermagem, a gente também vai disponibilizar alguns kits desses para o sorteio, inclusive aí para a Semana Brasileira de Enfermagem. Estou dando também um spoiler, tá? Vamos entregar aqui para os diretores para que eles levem e façam esse sorteio na Semana Brasileira de Enfermagem, tá? Mais uma vez, imensamente obrigado e muito obrigado por esse enriquecimento que a gente fez aqui hoje, tá A bom? gente que A gente agradece. agradece. Um beijo grande, Roberta, Sindicato de Enfermagem, por esse espaço tão rico que a gente agora está conhecendo. Obrigada. Abraço, obrigado, pessoal. Obrigado, gente. A gente fica por aqui. E para você ainda que não curte ainda nossas redes sociais, fica aqui, tá passando aqui inclusive nossas redes sociais. Para você que ainda não é associado ainda, não é filiado ao sindicato, também tá aqui no nosso site, inclusive para que você se filie. Essa filiação agora é online, né? Se adaptando às novas tecnologias. Muito obrigado e até o próximo capítulo.